A Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein completa os seus primeiros 70 anos de existência em 2025. Eu sou Cláudio Lotenberg, fui presidente do Einstein de 2001 a 2016 e hoje sou presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. E esse é o 70 anos e contando. Acho que muitas vezes o médico não quer simplesmente vir ao hospital, trazer seu paciente e poder cuidar dele da melhor forma possível. Ele também quer se engajar em outras atividades, ele quer ter um protagonismo, ele quer contribuir para a instituição, para o hospital como um todo. Cada ato médico aqui faz com que o hospital pulse, né? Então, assim, cada movimento, cada atividade aqui dentro inicia uma série de passos que movem esses nossos serviços. Então, eu acho que é muito importante essa interação entre o corpo clínico e o hospital de forma geral. O episódio de hoje é sobre a relação do hospital com o corpo clínico. A Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein teve 5 presidentes, todos eles médicos, e todos buscaram tomar medidas que aprimorassem o relacionamento entre a organização e o corpo clínico. Essa preocupação vem também da intenção de atrair bons profissionais e fazer com que eles aqui permaneçam. Afinal, nós sabemos que a construção do desejo de fazer carreira em uma instituição não vem só do incentivo financeiro. Vem também do reconhecimento e da partilha de valores comuns e de propósitos. Por isso, criar um ambiente onde os médicos se sintam valorizados, integrados, é parte fundamental da instituição. Foi e continua sendo um pilar essencial da nossa trajetória. E para falar sobre isso, eu vou conversar hoje com Miguel Sendoroglu e Pedro Borges. Sejam bem-vindos, Dr. Miguel e Pedro, nos 70 anos e contando. Um prazer. Obrigado. Prazer nosso. Deixa primeiro eu apresentar os meus convidados. Dr. Miguel é médico nefrologista e tem uma trajetória aqui na instituição de mais de 20 anos. Atualmente, ele é o diretor médico do Hospital Albert Einstein, sendo professor de uma série de instituições e mesmo de universidades. Dr. Pedro Borges é um exímio médico cirurgião do aparelho digestivo. Também tem uma longa trajetória dentro do Einstein, tendo sido nosso diretor clínico, e hoje preside o conselho da diretoria clínica aqui do Hospital Albert Einstein. Vamos para a conversa? Vamos lá. Vamos. Para falar sobre o corpo clínico, a gente tem usado, no título do episódio, uma metáfora de que o corpo clínico é o coração conectado a todas as atividades. Vocês dois concordam com este tipo de assertiva? Nós temos conversado ultimamente sobre uma expressão que se usa hoje em dia para a gente conhecer melhor as pessoas, né? Muito parecido com Netflix, que se chama Client Relationship Management, né? A gente usa de instrumentos assim também para conhecer melhor o médico, mas acho que tem uma distinção importante porque o médico não é um cliente, acho que isso está claro há muito tempo, ele é um stakeholder importante, né? Ele tem toda a sua vida investida aqui, toda a sua vida profissional, até por vezes a sua vida familiar, né, seu círculo de amizades, né, acho que essa rede de relacionamento que se forma entre os médicos e também com o time assistencial, né, mostra que ele é parte integrante da instituição, ele não é um cliente, né, certamente, e acho que ele é uma figura importante. Se você entender que o médico é quem faz o diagnóstico, é quem prescreve, muitas vezes executa o tratamento do paciente, ele é a figura central, né, do cuidado ao paciente. E nesse sentido ele tem que ter um papel de liderança. Mais e mais ele é uma pessoa que é um ator
que está absolutamente, completamente integrado dentro da instituição, exercendo esse papel de liderança. Pedro, antes que você responda, você que foi diretor clínico e que está muito perto do corpo clínico, de onde surgem essas demandas? Quando Miguel coloca que o médico não é um cliente e, na verdade, o paciente é o cliente, você tem toda uma construção para que esse entendimento seja feito de maneira positiva. Como é que isso se dá no dia a dia? Eu sempre acho que a grande maioria das atividades hospitalares, ela começa com um ato médico, na maioria das vezes, seja no pronto atendimento, numa internação, num procedimento cirúrgico. Então, essa relação com o hospital tem que ser muito próxima, tem que ser facilitada. E os médicos normalmente precisam desta relação próxima. Então, eu acho que cada ato médico aqui faz com que o hospital pulse, né? Então, assim, cada movimento, cada atividade aqui dentro inicia uma série de passos que movem esses nossos serviços. Então, eu acho que é muito importante essa interação entre o corpo clínico e o hospital de forma geral, né? Acho bastante importante isso. Veja, vocês dois, né? Quando a gente fala do relacionamento do corpo clínico, aqui no Einstein, nós temos 4 pilares que são importantes. A assistência, o ensino, a pesquisa e o trabalho de beneficência, chamemos assim, ou responsabilidade social. O que são esses pilares, Miguel? E qual tem sido o impacto do programa com esse formato para a relação com os médicos? Nós temos uma quantidade de médicos grande, com um tipo de vínculo autônomo com a instituição. São médicos não contratados, que têm a prerrogativa de trazer seu paciente aqui, de cuidar do jeito que eles acham que é o melhor para os seus pacientes. E nesse vínculo, embora seja um vínculo que as pessoas tendem a entender como um vínculo mais frouxo, né, na relação entre a instituição e o médico, na verdade a gente percebe que eles têm um engajamento muito alto, né? E esse engajamento a gente percebe em todas as suas frentes de atuação. Ou seja, acho que muitas vezes o médico não quer simplesmente vir ao hospital, trazer seu paciente e poder cuidar dele da melhor forma possível. Ele também quer se engajar em outras atividades, ele quer ter um protagonismo, ele quer contribuir para a instituição, para o hospital como um todo. E a gente viu isso muito forte na pandemia, né? Nós tivemos mais de 2.000 médicos que se voluntariaram, colocaram a roupinha verde de plantonista. Eu lembro do Nelson Hammerschlag colocando a roupa verde. Ele não estava interessado em ganhar um plantão, né? Ele queria vir aqui e dar a sua contribuição voluntária. Ele se arriscou ali, né, tratando de pacientes Covid, e vários outros, né? Eu lembro de alguns pneumologistas que deram plantão no nosso hospital de campanha, lá no Pacaembu, né? Voluntariamente. Né? A gente vê situações de engajamento em que o médico dedica voluntariamente seu tempo em situações assim, né? Naquele momento era uma necessidade assistencial, mas a gente vê isso com ensino, com pesquisa, com outras atividades voluntárias, por exemplo, na participação do GMAs, na participação de fóruns, né? No conselho da diretoria clínica que o Pedro preside. O nível de engajamento dos médicos é altíssimo. Acho que o Einstein é uma instituição singular nesse sentido. Acho que tem que deixar claro, né, Pedro, que esses médicos, para essas atividades, eles não são remunerados. E eles cada vez procuram mais a instituição para encontrar aqui formas de criar interfaces. No dia a dia, isso acontece quando do relacionamento com o diretor do corpo clínico? Acontece. Eu acho que, como o Miguel citou, esse programa de relacionamento, e eu sempre comento isso com os nossos médicos, se nós pensarmos nos 4 pilares, que aliás é o que está na nossa missão, né, do nosso hospital, se cada médico olhar para esses pilares e tiver um pouco de atuação ou muita atuação em cada um desses pilares, ele estará cada vez mais fazendo parte dessa engrenagem. E eu acho que o médico cresce muito com isso. Então, quando eu converso com os médicos, eles vêm com algumas demandas, eu sempre falo para eles, olhem
para esses pilares. Então, tente ver se você está atuando de forma adequada, ética, na assistência. Você tem participado de questões de ensino, pesquisa, algo beneficente. Então, isso para o médico, ele se sente realizado quando ele percebe que ele está fazendo parte desses pilares. Ele percebe que essa é a melhor forma de atuar dentro do nosso hospital, com esse conceito ético e fazendo parte de toda essa participação em cada pilar. Então, eu acho muito bacana isso, e é uma coisa que vem da nossa missão, né? Então, o médico consegue perceber que as demandas que ele precisa, onde ele quer atuar, ele vai cada vez mais fazer parte desse círculo, né? Miguel, até pelo tempo de casa, né? Pedro é mais jovem, né? Mas nós herdamos um processo que era um processo muito adequado na constituição de um relacionamento com o corpo clínico, mas criamos um verdadeiro programa, né? Você lembra as primeiras listas de retaguarda, os critérios utilizados, a ampliação, né? E como fomos aos poucos aprimorando esse contexto todo até esse programa de relacionamento amplo que temos hoje, que dá, na verdade, aí, categorias de participação, de envolvimento. Hoje, olhando o contexto da nossa instituição, que ultrapassa os limites de um sistema de saúde, somos um ecossistema. Qual a importância de termos construído este programa? Você falou de relações informais e temos relações contratuais, formais. Como você administra e como é que você enxerga o papel desse programa na construção do nosso atual Einstein? Ok. Primeiro queria descrever muito rapidamente como ele funciona. Em 2004, você era presidente, Cláudio, e você pediu para que isso fosse organizado de uma maneira mais sistêmica, coordenada. E isso resultou numa construção interessante, muito diferente do que se praticava em hospitais na época. Acho que ainda é muito diferente, é muito singular, né? Em que a gente partiu do pressuposto que a gente queria ter uma instituição que fosse meritocrática para o médico, né? Eu lembro que isso era um aspecto um valor muito importante para a gente, né? Que você tinha colocado como uma premissa. E a gente misturou instrumentos que normalmente são usados na área de marketing, né, de programa de relacionamento, com os nossos valores, aquilo que a gente entendia que era importante no ato médico aqui dentro, na atividade do médico, né? Então a gente passou a medir, com o que a gente tinha na época, indicadores de qualidade, de segurança, adesão a melhores práticas. Com o tempo a gente acrescentou, inclusive, indicadores comportamentais, aquilo que a gente entende que é uma melhor prática. Por exemplo, hoje, isso também é muito único do Einstein, né? As enfermeiras dão nota para o comportamento dos médicos, né? Isso já virou case aí de publicação. A gente mede também, porque isso é importante, de alguma forma a fidelidade do médico, né? A gente mede indicadores de volume, etc., mas com todo o cuidado para não incentivar o overuse, né? E a gente mede também indicadores de ensino, de pesquisa, inovação e, como você colocou, de responsabilidade social, né? O tempo que o médico dedica para uma série de atividades, especialmente quando isso tem a ver com a filantropia, projetos PROAD, etc. Todas as atividades, quer dizer, a gente tem um leque enorme hoje de atividades que a gente oferece para o médico participar, né? E logicamente, tudo que ele tem de participação, de protagonismo, é medido e é reconhecido através desse programa. Isso gera uma segmentação, né? Com uma certa escala, né, de privilégios e benefícios. Se a gente for colocar na ponta do lápis, né, para cada médico, isso é muito pouco perto do que ele dedica de tempo, do que ele dedica do seu trabalho, né, do seu coração para a instituição. É muito pouco, mas para eles é importante, né? Eles querem, de fato, contribuir, e acho que mais do que um programa que gera reconhecimento, ele gera oportunidade de contribuição. Porque quando você fala de privilégios, eles vêm associados a responsabilidades. E nós tivemos 2 marcos no contexto da história da organização, aliás, vários, mas 2 que eu queria registrar em particular com vocês 2. Um que foi a acreditação da Joint Commission.
ela trouxe um ganho, mas ela foi um choque importante dentro do marco relacional com o corpo clínico. Projeto de qualidade, construiu uma nova realidade. Inclusive, a definição do paciente como cliente, voltando àquilo que você falou no princípio, do papel do médico enquanto não cliente, mas um parceiro fundamental. E o segundo, e aí o Pedro vai entrar, que é justamente a construção dos modelos dos grupos médicos assistenciais, os GMAs. Então, Miguel, primeiro para você, qual o real impacto dos programas de qualidade, da Joint Commission em particular, no relacionamento com o corpo clínico? Isso afastou ou aproximou? Afastou, aproximou ou segregou? Como você enxerga isso? Eu acho que, não tenho dúvida, eu estava aqui na época, né? Um sonho louco, né? Até para aquela época, nos anos 90, né? A Joint Commission não tinha não tinha nenhum plano de entrar na América Latina ou em qualquer outra, ou sair fora dos Estados Unidos. E um bando de médicos do Einstein foi lá bater na porta, né? Pedindo para que a gente fosse acreditado. Isso levou ali, a gente teve que se reestruturar completamente. Acho que foi uma revolução, né, para a instituição. Eu lembro que naquela época a gente pensava que qualidade eram bons médicos, né, fazendo uma boa prática e bons equipamentos, estrutura, né? A gente não entendia praticamente nada de processos, né? E essa revolução de trazer os processos, de trazer padrões, né? E também nesse sentido de ter uma organização do corpo clínico, né? Poderia parecer, em princípio, algo assim que iria trazer muito estresse, iria trazer um choque entre o corpo clínico e o hospital, mas eu acho que talvez porque o hospital sempre atraiu um perfil de médico muito específico, né? Que queria ter esse protagonismo, queria praticar a boa medicina do livro, fazer o melhor pelo seu paciente, né? Eu acho que o que acabou acontecendo é que isso levou a um grande movimento médico, né? Que galvanizou os médicos. Eu lembro do Nelson Hammerschlag como o primeiro diretor clínico, com um papel importante em juntar os médicos, e os médicos, naquele momento em que a gente não tinha estruturas formais de organização, eles assumiram muitos papéis aqui dentro, né? Através de comissões, de grupos voluntários. Eu lembro de médicos que levavam uma pilha de impresso naquelas impressoras antigas, matriciais, né? Eles levavam aquilo para casa para verificar a tradução do SNOMED, né? Do inglês para o português, porque a gente tinha ao mesmo tempo um prontuário que a gente estava tentando implementar, um certo nível de prontuário eletrônico. O nível de voluntarismo dos médicos foi impressionante. Então, eu acho que aconteceu exatamente o contrário do que se esperava, né? Um grande engajamento do corpo clínico que acho que foi o salto, né, do ponto de vista de engajamento naquela época. Pedro, aí caminhamos para os GMAs, né, que também é uma mudança importante em termos de contexto e de cultura organizacional. E você não podia ser pessoa melhor, o Pedro é uma pessoa muito conciliadora, né, para construir um cenário onde especialidades convergentes passam a tratar assuntos também dentro do foco da necessidade do paciente. Como foi essa edificação e como é que você enxerga isso no processo da relação com o corpo clínico? Afastou, aproximou, segregou? Bem, eu acho que a criação desses GMAs, Grupo Médico Assistencial, se não me engano, quando o Cine ainda era vice-presidente, ele começou já com esse projeto e depois, quando assumiu a presidência, isso ficou bem estabelecido e bem evidente. Hoje, temos mais de 50 GMAs, que são esses grupos de médicos de cada especialidade. E essa criação, Cláudio, foi muito importante porque nós vemos, como médicos, um grande canal de comunicação com o hospital. Eu acho que esse hospital é único no sentido de promover situações que não existem em nenhum outro hospital, que pelo menos eu conheça aqui no Brasil. Que é essa abertura que o hospital dá ao médico, trazer suas necessidades, suas demandas, até porque muitas vezes o hospital não tem como, com a velocidade do crescimento da tecnologia, dos aparatos médicos,
O hospital não tem muitas vezes condição de saber o que está acontecendo em cada especialidade por esse mundo afora. E os médicos vão cada vez se especializando nos congressos lá fora e trazem muitas necessidades. Tem vários GMAs que são exemplos muito bacanas de como isso está se desenvolvendo. A gente fala muito da urologia, então o médico urologista vai no congresso, vê que tem um catéter, um ureteroscópico específico e ele traz aqui para o hospital, traz como demanda, o GMA assume isso como um projeto e o hospital acaba adquirindo, seja essa tecnologia, esse equipamento. Então, eu acho que é uma relação, como chamada relação ganha-ganha, onde tanto os médicos gostam muito desse canal, como para o hospital é muito importante. Então, eu acho que esses grupos, eles são hoje fundamentais. Eles muitas vezes ocupam o médico, que ele está no seu dia a dia ali, é uma atuação totalmente voluntária, mas é voluntária porque ele sabe que vai retornar para ele para uma boa prática. Então, como eu falei, isso é um modelo único e esse GMA eles têm que continuar eu acho que foi uma criação muito importante para o nosso corpo clínico. A gente fala muito hoje do Physician Compact e a gente sabe que isso aqui é um documento, né? E num mundo onde a assinatura de documentos tem sido visto com algum tipo de suspeição, Miguel, como isso foi introduzido aqui dentro? Qual foi a leitura do corpo clínico? Quais são os desdobramentos? Bom, o Physician Compact é um programa que foi implementado pela primeira vez no hospital chamado Virginia Mason, em Seattle, por um médico que é seu amigo, né? O Gary Kaplan. Ele tem alguma família aqui em São Paulo, já esteve aqui, né, no nosso fórum do IHI. E foi interessante porque a implementação aqui no Einstein se deu depois de uma sugestão do Don Barry, que talvez se ele não tivesse sugerido, a gente não tivesse embarcado nisso, porque parecia uma loucura, na verdade. Imaginar conversar com médicos e permitir que eles construíssem esse documento, né? Especialmente nesse contexto que a gente tem médicos contratados, médicos autônomos, né? Hoje são quase 10 mil médicos autônomos, né? Completamente autônomos, mas quase o mesmo número de médicos contratados na instituição. Como é que a gente faria para ter todos participando da construção de um documento em que a gente escreveu os papéis do médico, as responsabilidades do médico aqui dentro da instituição, para com o paciente e para com a instituição, as responsabilidades da gestão para com o médico e para com o paciente, para deixar esse contrato social bem explícito, né? Não deixar dúvida sobre quais são os papéis, né? Isto porque há um entendimento de que no mundo todo isso acontece, né? O médico tem na sua cabeça uma definição do seu papel e uma definição do papel da gestão de um hospital, e a mesma coisa se dá com as pessoas que estão na gestão do hospital, né? Eles têm na sua cabeça uma definição de qual é o papel da gestão, qual é o papel do médico, e esses dois papéis nunca coincidem, né? Porque se diz que isso é um contrato implícito, né? Tácito. A gente nunca sentou para conversar e nunca escreveu isso. Então, quando a gente fala de contrato social, nesse sentido, é como se fosse um contrato de casamento, né? Onde a gente já sabe o que um quer do outro numa relação de interdependência, e a gente só está colocando isso de forma explícita. Quando a gente fala na igreja ou na sinagoga, naquele momento da cerimônia de casamento, a gente se compromete ali com uma série de princípios se convencionou chamar isso de um contrato social, né, em que a gente deixa isso explícito. No nosso caso, eu acho que uma coisa que eu gosto muito assim é que se decidiu, né, em conjunto, né, as pessoas que trabalharam nesse projeto, representando o corpo clínico, que era importante escrever um propósito, né? A gente tem um propósito que nasceu de uma frase do Cláudio lá atrás, né, sobre a gotinha de Einstein, né, representando a excelência de tudo que se faz no Einstein,
E os médicos escreveram o seu propósito dentro desse contexto, que está muito em linha com o propósito da instituição, né? É um propósito que está nesse documento, que é um texto um pouquinho longo, né? Mas me chama sempre a atenção. Eu gosto muito da última palavra, que é protagonismo, que é o que eu acho que a gente percebe, né, Pedro? Que é o médico quer ter este protagonismo na instituição, independente do vínculo dele, se ele é contratado, se ele é autônomo, né? Eu acho muito singelo isso, né, da forma como foi escrito. Então, embora sejam, como você colocou, né, seja um documento, haja um pedido para que o médico assine, logicamente não é uma assinatura obrigatória, mas é muito mais simbólica de uma adesão, assim, eu quero trabalhar nesse ambiente onde as pessoas entendem que o trabalho do médico é este, né? Eu acho que é muito mais um compromisso do que um contrato com valor jurídico. Diga uma coisa, a gente tem um cenário de saúde muito dinâmico, né? Aquilo que demorava anos para acontecer, hoje acontece de forma quase que instantânea. Fruto de inteligência artificial, fruto de uma capacidade de obtenção de conhecimento mais rápido. E, evidentemente, uma necessidade de adaptação muito mais rápida também. Nós temos medicina personalizada chegando, a robótica avançando, a questão da genética, desenvolvimento que a indústria traz, papel de novos tipos de medicamentos, uma visão de mercado de saúde comprador com mais restrições, longevidade. No dia a dia, Miguel, como é manter esta comunidade médica entendendo e participando disso? Você dentro de uma linha institucional e você, Pedro, com uma visão mais próxima de cada um desses médicos. Bom, Cláudio, eu tenho uma percepção de que isso eu acho que é muito interessante quando a gente olha a história, né, do Einstein, de que o corpo clínico ele tem uma ânsia de ter uma participação, né? No passado, quando a gente era um hospital, só tinha o bloco D, todo mundo conhecia todo mundo, né? Era um contexto ali onde o médico naturalmente se sentia no centro da vida do Einstein, né? Com o passar do tempo, conforme a gente foi crescendo, passamos a ter mais sites, uma diversidade de atuações e uma governança cada vez mais complexa, né, para uma instituição que foi crescendo, né, e ganhando um protagonismo nacional, internacional, mundial, né. Conforme isto foi acontecendo, logicamente a tendência foi do médico ir saindo do centro, né. Mas ele insiste em estar no centro, até porque eu não queria, assim, eu vou ter que lembrar de uma coisa que você sempre falou no passado, né? Eu me lembro muitas vezes que você falou isso, que o Einstein era uma instituição médica, judaica e filantrópica, né? Você mesmo disse aqui no começo desse podcast que a gente teve 5 presidentes médicos, né, até hoje, e a gente conta a história do Einstein dessa forma, através dos 5 presidentes médicos e cada fase que isso representou dentro da instituição. Então, na minha percepção, conforme a instituição foi crescendo, o corpo clínico teve várias crises, pequenas crises, em que ele queria ele reclamou porque ele queria voltar a ter mais participação, né? Acho que isso se deu no final dos anos 2000, aliás, no final da década de 90, começo da década de 2000, quando você pediu para a gente criar esse programa de relacionamento. Depois, no final da década de 2010, quando havia de novo, olha, a instituição cresceu muito, os médicos querem ter mais protagonismo. Houve um grupo ali que se reuniu e trabalhou intensamente nisso até elaborar o modelo do GMAs. O médico voltou a ter um protagonismo maior. No final da década de 2010, de novo, assim, por uma série naquele contexto do final da década de 2010, também uma tensão no sistema de saúde mais fragmentado, uma tensão com as operadoras, com a indústria. Naquele momento, a gente aí, de novo, teve que rise up to the challenge, né? Os médicos queriam, de novo, estar um pouco mais próximo do centro da organização
E aí veio o Physician Compact. Eu imagino que no futuro, provavelmente, isso vai acontecer novamente, né? Conforme a instituição crescer e ganhar um vulto ainda maior, né? E ficar mais complexa, hoje a gente está em vários estados, vai haver necessidade da gente ter mais espaços em que o médico se sinta participando, para que ele não se sinta alijado das grandes decisões institucionais. Lá na ponta, como é que isso se dá? Porque uma coisa era aquele diretor clínico que recebia alguém para uma conversa rápida, um bate-papo, um cafezinho. Hoje, com tantos médicos, você tem que deixar muito claro e transparente aquilo que está acontecendo. No dia a dia, um diretor clínico, como ele lida nesse engajamento que tem que acontecer de forma quase que cotidiana, Pedro? É muito interessante isso que o Miguel colocou, esse crescimento exponencial da nossa organização, né? Como você citou, o Einstein hoje é um sistema de saúde. E esse crescimento, era óbvio que esses movimentos de descompasso, às vezes, entre a velocidade de crescimento do hospital com o engajamento médico, se perderia. Então, eu acho que o grande mérito da nossa instituição foi criar ao longo dos anos esses programas, seja o programa de relacionamento corpo clínico, esse Physician Compact que veio na minha gestão também como diretor clínico, para que você sempre crie esse mecanismo de engajamento médico, como vocês citaram. Isso é muito importante. A gente, como diretor clínico, nos 4 anos que eu fiquei, as demandas são diárias e de diversas naturezas. Então, você percebe que o universo é tão grande que realmente fica difícil você resolver desde problemas menores até problemas maiores. O que, na minha opinião, faz muita diferença para um diretor clínico é ele expor ao médico, colocar ao médico essa compreensão da grandiosidade do que ele faz parte. Cada um de nós, como somos hoje quase 20 mil médicos, seja autônomos ou contratados, nós somos uma gotinha dentro desse universo. Mas se você perceber que cada participação sua, cada médico com sua atividade consegue agregar, eu acho que isso é muito importante. Então, eu acho que o mais importante, Cláudio, não é você resolver aquele problema pontual daquele médico, mas é ele entender que ele faz parte dessa engrenagem, como a gente falou. E aí ele vai ter esse engajamento que a gente precisa. Então, expor ao médico o planejamento estratégico, mostrar a eles todo esse crescimento do hospital, aonde a gente quer chegar, aonde a gente já chegou. E sempre, como você citou, Miguel, o médico ele sempre teve uma participação muito grande. E se chegamos aqui dessa forma hoje, é porque foi assim. Então, o hospital não pode esquecer de que o médico ele é muito importante no sentido dessa participação nas tomadas de decisões, dessa liderança, porque isso é que fez o hospital chegar aqui, como os nossos 5 presidentes, sempre médicos, e é um exemplo disso. Então, eu acho que manter essa valorização ao médico é uma peça fundamental para a nossa organização. Você vai falando, e eu não posso esquecer que sou um médico do corpo clínico. Sim. E atuo, e com forte presença. E apesar de termos, de fato, ampliado muito o corpo clínico, a gente sente no cotidiano uma certa singularidade no tratamento. Quer dizer, a gente não se sente como mais um, a gente se sente parte de um todo, é verdade, com regras institucionais, como tem que ser em qualquer lugar. Quer dizer, você tem que encontrar regras de comportamento. Mas, efetivamente, a gente parece que sente uma impressão digital nossa, o que é algo muito, muito difícil de ser atingido quando você tem um universo tão grande, com uma organização tão complexa e com tantos processos. Queria agora caminhar para 2 vertentes, antes que nós possamos concluir. Uma delas é a nossa inserção do SUS. Nós crescemos muito nessa frente, né? E hoje somos maiores até na frente do SUS do que na própria medicina assim chamada privada. E, por outro lado, também na nossa parte de ensino. Nós temos mais que 50 mil alunos. Muitos desses médicos fazendo parte como corpo docente e alguns como corpo discente também. Muita gente que é treinada aqui dentro dos cursos que nós temos. E esse ecossistema de pessoas, Miguel, ele talvez, para mim, representa o grande ativo dessa organização.
Como é que você enxerga esse crescimento todo que nasceu lá atrás? Até não foi uma iniciativa minha, porque o hospital já fazia isso, mas os transplantes tiveram um papel muito importante. E você participou desse momento. Como é que você enxerga esse crescimento todo? Primeiro, dentro da lógica daqueles que estão aqui e fizeram isso acontecer, e você, hoje, Pedro, estou fazendo um contraste de idade entre os dois, com o devido respeito, na atração de jovens. Sim. Miguel, por favor. Bom, eu acho que é interessante falar muito rapidamente aqui do que aconteceu com esse programa de transplantes, né, que foi uma grande ousadia, né, Cláudio? Assim, trazer alguns professores e toda uma equipe de transplantes, os pacientes crônicos, né, pós-transplantes e da fila que estavam lá no HC na época, para cá, com a participação até do governador do estado na época, né, para que isso acontecesse, para que ele ajudasse a tirar as barreiras para que isso pudesse acontecer. E o efeito que isso teve para a gente, né, eu era médico da UTI, né, ainda na época, isso subiu o nível de complexidade da UTI e a gente passou a formar médicos aqui dentro, no sentido de médicos que eram plantonistas ou que eram médicos da UTI e que passaram a ter uma prática mais desafiadora, tiveram que se especializar mais. Num segundo momento, isso levou a um programa de residência de terapia intensiva, que foi o primeiro do Einstein, e dali saiu a residência médica em outras especialidades, conforme o Einstein foi conquistando outros espaços de atuação no SUS, né, especialmente, porque para você ter, naquele momento, eu acho que ainda hoje é assim, né, para a gente ter a densidade necessária de pacientes para você poder ter um bom programa de residência, você precisa desse espaço do SUS. É lógico que não foi só isso que nos motivou, acho que tem questões de valores fundacionais do Einstein, que são importantes, da comunidade judaica, né, para que a gente tenha esse protagonismo no SUS. Eu acho até que o nome PROAD tem muito a ver com a origem desse programa aqui dentro, através do programa de transplantes, né, como uma atividade que é para o desenvolvimento do SUS, né. Mas, logicamente, isso, como você colocou, para o ensino, para que a gente começasse a trilhar o caminho até que a gente chegasse numa faculdade de medicina, isso foi fundamental, né, esse protagonismo no SUS. Hoje nós temos 16 mil médicos no nosso cadastro, né, como você está colocando desde o começo muito bem, é um ecossistema médico também, né. A gente tem um quantitativo grande de médicos que estão fazendo residência, estão fazendo pós-graduação, agora se formando na graduação da medicina do Einstein, né. E a gente ainda não está contente, a gente acha que tem que ter mais residência de cardiologia, de neurologia, a gente vai precisar de outros espaços SUS para isso, para que a gente se torne um ecossistema robusto, integral e completo, né? Me parece que a gente não chegou lá, a gente ainda vai ter que criar mais espaços no SUS para que a gente tenha um ecossistema integrado, completo. Hoje, embora a gente possa achar que não está completo ainda, a gente tem um protagonismo que já tem uma pegada internacional, né? A gente tem, por exemplo, no programa de treinamento em cirurgia robótica, a gente já treinou mais de 200 médicos da América Latina. A gente já teve médico americano, médico da Índia que veio treinar aqui, né, com cirurgia robótica em alguns programas que só a gente tem. Eu acho que, nesse sentido, eventualmente, quando a gente chegar lá, a gente vai estar com um nível de qualidade e um nível de protagonismo internacional sem par, né? Hoje a gente já está muito bem colocado no ranking da Newsweek. Acho que não era esse o objetivo inicial, mas acho que é uma consequência, né, de um nível de excelência com que o Einstein faz as coisas desde a sua fundação, né, que é inevitável que chegue nisso, que chegue numa instituição, que um ecossistema completo e que seja tão reconhecido em nível internacional. Pedro, em relação ao futuro, essa interface, assistência aqui dentro, no Morumbi, plataforma SUS, treinamento com tantas bases, inclusive
caminhando para o processo de inserção na área de inovação. Isso é suficiente para a atração da melhor qualidade de capital humano? Eu acredito que sim. O Einstein sempre, com o crescimento, como a gente citou, nessa velocidade, em todas essas frentes, isso foi abrindo diversas oportunidades. A gente fala hoje que o médico, ele não é simplesmente mais o médico que vem aqui no hospital, eu como cirurgião, interno o paciente, opero e vou embora, né? Nós temos que ter essa visão de uma participação mais ampla na nossa atuação como médico. Então eu vejo todos esses avanços, na verdade, como portas abertas. O que a gente pensaria que no futuro a gente teria limitação de nossas atuações, hoje não. A gente pode atuar aqui como médico, como professor da faculdade, atuando no ensino, produzindo tecnologia e inovação. Nós temos faculdade dentro do Einstein de engenharia médica, de evolução para esses programas. Então, eu acho que o jovem hoje, Cláudio, eu tenho visto muitos que às vezes nos procuram para cadastramento no hospital ou para credenciamento, que eles estão começando a perceber essa visão maior, né? Que ele pode ter aqui um campo de atuação muito mais amplo do que em qualquer outro hospital, onde ele vai ser apenas ter uma atuação assistencial. Então, na verdade, hoje existe um contraponto, que é uma preocupação que os nossos programas de residência hoje, quando o médico se forma, muitos médicos acabam querendo trabalhar primeiro antes de entrar num programa de residência. Isso, inclusive, na nossa faculdade, nós temos tido esse tipo de problema. Mas, por outro lado, eu acho que, como atração ao médico jovem, todos esses campos que são hoje permitidos e expostos aqui, é um campo fértil. Eu acho que todo médico sonha por isso, por ter uma atuação maior. Então, como ideia, eu acho que para o nosso hospital, é incentivar cada vez mais esses programas de encaminhar médicos para fora, para treinamentos, trazê-los aqui. Nós temos todas essas áreas aqui dentro. Na robótica, por exemplo, nós somos um centro de certificação de cirurgia robótica, junto com a Intuitive, que é a maior empresa de cirurgia robótica. Temos novos robôs vindo para cá hoje, né? Treinamentos em outras plataformas. Então, isso tudo é uma forma de atração de médico jovem, na minha opinião. Então, esse é o caminho, é a gente manter esses jovens incentivados, engajados nessa formação. Eu vi 2 pontos importantes que vocês dois colocam, que são muito o DNA dessa organização, que é um certo sentimento de inconformidade, né? A gente sempre acha que é pouco e tem mais coisas para poder fazer, né? Miguel falou aí da necessidade de ampliar o aparato SUS. E você falou das novas oportunidades que o mercado impõe. E, portanto, nós temos que estar preparados para justamente suportar desafios para frente. Você falou importante também, quando você trata, Pedro, das questões da residência médica. A dificuldade, que é um debate importante. Se nós estivéssemos conversando provavelmente 30 anos atrás, esses assuntos não fariam parte da agenda do Hospital Albert Einstein. E hoje mostra o quanto o Einstein é dinâmico, o quanto o Einstein é inserido dentro dos problemas nacionais e as preocupações que são aqui criadas a bem da sociedade maior. Sim. Queridos Miguel e Pedro, muito obrigado pela conversa. E agora, para encerrar, nós vamos para o nosso último quadro. Interessante. Prontuário, residência e prognóstico. Em 3 perguntas, e a ideia é ter uma resposta curta, em 1 ou 2 frases. Vamos tentar? Primeiro, o prontuário. Miguel, qual é a sua primeira memória de Albert Einstein, aqui dentro? Num dos meus primeiros plantões, um paciente complicou depois de uma neurocirurgia e o neurocirurgião ficou furioso, né? Isso era um plantão de madrugada e ele disse que eu não havia avaliado o paciente, tinha pedido para mudar o modo de ventilação mecânica e isso tinha ajudado a complicar a situação clínica daquele paciente. E tudo isso estava adequadamente registrado no prontuário, o que eu tinha feito, que eu tinha avaliado o paciente, inclusive com a fisioterapeuta corroborando, né, a minha atitude. Me salvou a vida naquele momento. Primeira lembrança sua interessante dentro do Einstein, uma cirurgia, algum momento interessante?
mais uma vez, como num plantão no Einstein de Alphaville, eu fui obrigado a tentar preencher um prontuário eletrônico, que na época era um MedTrack, era um outro prontuário, e eu não soube preencher absolutamente nada naquele prontuário. Agora, residência. Que conselho vocês dariam para os jovens que estão entrando aqui no Einstein hoje? Você, Pedro, curto. Não tenham medo das dificuldades. Encare-as e siga em frente, porque você crescerá com essas dificuldades. Você, Miguel, um jovem entrando no Einstein, o que você diria? Encare os seus pacientes como seus, como se vocês fossem o médico do seu paciente, sempre. Por final, o prognóstico. Como é que vocês estão enxergando o Einstein daqui 30 anos, Miguel? Nós esperamos estar aqui, nós dois. Pedro vai estar, com certeza. Como jogo infinito. O Einstein vai continuar, não sei se ele vai ser o número 1 do mundo, mas ele vai estar ali entre os melhores e fazendo muita diferença nesse planeta. Pedro, e você? Manter o pioneirismo e o exemplo de liderança na área médica, na área da saúde. Muito bom. De novo, eu deixo aqui o meu agradecimento para vocês dois, Pedro, Miguel. E foi um prazer poder conversar com vocês e, logicamente, aqui consagrar toda uma dedicação de história de cada um de vocês junto à nossa organização. Fico meu obrigado também a você que nos ouve e você que nos vê. Esse foi os 70 anos e contando. Eu sou Cláudio Lotenberg e a gente fica por aqui e até a próxima.